Vamos então dar início ao nosso estudo, à continuação do nosso estudo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 4. E eu vou ler alguns versículos deste capítulo 4, começando no 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço para aqueles que nos acompanham no estudo bíblico. Nunca se esqueçam de orar por nós, porque de facto a nossa capacidade vem de Deus e por isso precisamos dele e das vossas orações. Mas nós também aqui oramos por vós, para que Deus vos ajude, vos ilumine, vos esclareça, vos estimule e vos faça crescer no conhecimento do Senhor e da sua graça. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, a partir de São Paulo, no Brasil, que também colabora connosco. Vamos ouvir agora aquilo que ele tem para nos dizer sobre Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor, pois esse é um momento muito importante para estudarmos as Escrituras. Colossenses 4, no verso 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Não sei você, mas todos nós temos uma missão dada por Deus. Todos nós somos embaixadores de Cristo e precisamos aprender a ter postura de um embaixador. Como desenvolver a sua missão? Às vezes a maneira ríspida de falar com as pessoas, de tratar talvez de modo indiferente, ou de maneira preconceituosa, ou muitas vezes pré-julgando, vai afastar estas pessoas de encontrar a palavra da verdade. Precisamos ser mais sensíveis e levar a sério a nossa conduta e principalmente a palavra da verdade que nós conhecemos. O apóstolo aqui ele fala que nós temos que andar com sabedoria para os que estão de fora. É uma alusão, uma referência óbvia daqueles que não participam da congregação de fé, das pessoas que você se relaciona no dia a dia do seu trabalho, de estudo, no mercado, no banco, aonde quer que você vá. Você sempre tem que ter uma ligação amistosa com a vizinhança, com as pessoas. E para isso nós temos que ter uma boa conduta. O cristão ele é conhecido pela sua palavra e também pela sua conduta, que tem que ser compatível ao seu discurso, à sua fé. Não podemos desassociar a nossa conduta da nossa profissão de fé. A maneira básica para colaborar na divulgação da palavra, o apóstolo Paulo já colocou aqui no contexto de Colossenses 4, que é a oração, a intercessão. E aqui vamos descobrir então o nosso primeiro ministério nesta missão como embaixador. A intercessão, a oração. Orar por aqueles que estão na linha de frente, na liderança. Orar por nós mesmos, para que uma porta se abra, uma oportunidade surja e possamos identificar essas oportunidades que o Senhor coloca para falar da palavra da verdade. Testemunhar também é um outro modo, outra maneira de nós colaborarmos com a palavra do mistério. O testemunho ele é fundamental, pois ele pode atrair as pessoas interessadas na maneira alegre de viver, na maneira confiante e esperançosa de enfrentar dificuldades e tribulações da vida. E assim você vai ter uma porta aberta
para poder testemunhar, falar, apontar para as Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A nossa postura, o nosso comportamento tem que ser vigiado, tem que ser levado a sério, para não entrarmos em disputa, não entrarmos em briga, em rota de colisão com as pessoas e principalmente não sermos enganados pelo diabo, que anda em derredor buscando a quem possa tragar, conforme 1 Pedro 5. A nossa reputação, a nossa postura tem muito a ver, e essa identificação, com a mensagem de Jesus, do Evangelho. E esta identificação com a mensagem do Evangelho, ela é essencial na nossa postura, na nossa conduta do dia a dia, numa sociedade alienada das coisas de Deus, no mundo religioso, ou mesmo numa sociedade pós-moderna, uma sociedade pagã. Nossas vidas podem ser então esse testemunho para atrair as pessoas. Mas se o testemunho não for agradável, se for antipático, nós só vamos levantar barreiras e, pior ainda, oposições ao Evangelho. A nossa vida precisa ser irrepreensível. E para isso, nós precisamos da força, da ajuda do Deus Espírito Santo, ao estudar as Escrituras e a aplicar nas nossas vidas o ensino. Palavras, o nosso comportamento, o nosso relacionamento no namoro ou mesmo no casamento, nos estudos, seja numa classe de aula da faculdade, do colégio, ou mesmo nos negócios, principalmente, no trabalho. Nós estamos lidando com muitas pessoas e todas precisam perceber que nós somos diferentes, que nós tivemos um encontro com Deus pessoal, que transformou as nossas vidas. E isso funciona, pode transformá-las também. O evangelista do século XIX, Dwight Moody, ele costumava dizer: de 100 homens que vão ler a Bíblia, apenas um vai ler as Escrituras. Os demais 99 vão ler exatamente o cristão. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 2 e 3, ele diz que nós somos cartas vivas. Nós vamos ser talvez a única opção que as pessoas vão ter para conhecer a verdade. E a nossa conduta, a nossa postura como embaixador diz muita coisa. São dois os aspectos imprescindíveis para os quais devemos lidar e observar. Ter uma conduta ilibada, sermos de fato irrepreensíveis e ser experimentados nas Escrituras. Precisamos ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, conhecer o testemunho de Deus no Antigo Testamento, com Davi, com Moisés, com tantos dos profetas. A primeira carta de Pedro nos remete a isso, no capítulo 3, no verso 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós somos luzeiros neste mundo. Nós somos embaixadores do Senhor e precisamos da ajuda do Deus poderoso para darmos um bom testemunho e agirmos em oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que nos ouvem de longe. É muito bom estar de volta. Um abraço muito forte a todos. O nosso irmão Alberto já aqui falou acerca de alguns aspectos
muito importantes acerca deste mesmo versículo. Eu queria voltar a ler o versículo 5, para nós podermos meditar um pouco. Eu, a semelhança da semana passada, eu diria que não é um pensamento, mas sim um apontamento àquilo que eu vou dizer. Mas o versículo 5 da carta aos Colossenses, no capítulo 4, diz isto assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Quando nós lidamos no dia a dia, e são muitas coisas, desde o nosso acordar de manhã às 8 horas, e muitos de nós vamos para o trabalho, outros não, mas somos sempre confrontados com situações, e muitas das vezes complicadas, e precisamos de sabedoria, quase que eu diria imediata, da parte do Senhor. Mas essa sabedoria adquire-se, ou seja, ela é um acumular, vamos acumulando, ou seja, vamos tendo na nossa bagagem, a nossa bagagem vai sendo revestida. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir, para que nestas situações devemos estar munidos então da sabedoria do Senhor, para poder dar os passos certos, para podermos ter as atitudes assertivas, para podermos dizer aquilo que devemos dizer, e remindo o tempo. E o versículo fala na questão de remir o tempo, não estragarmos tempo, porque às vezes estragamos tempo. Mas há aqui uma coisa que o inimigo utiliza, e nós temos de ter cuidado, que é a aparência da sabedoria. Às vezes nós temos de ter esse cuidado. E como distinguir o que é a sabedoria divina e o que é a aparência de sabedoria? Nós vemos desde o início, e quando foi com Eva, logo no início, e a semana passada eu falava acerca desta mesma questão, da questão de que nós hoje temos aquilo que Adão tinha na altura. Adão tinha, a qualquer altura ele podia comunicar com o Senhor, e todos os dias ele comunicava com o Senhor. Nós hoje temos essa benesse, que é qualquer hora, a qualquer momento, nós temos essa mesma bênção e essa graça de Deus. Mas naquela altura, à semelhança de hoje, Eva também pecou. E pecou porquê? Porque lá está, ela foi pela aparência da sabedoria. E nós podemos ler, vamos ler muito rapidamente, Gênesis, no capítulo 3, e nós podemos ler que, no versículo 6 diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Não lhe chegava o entendimento que o Senhor lhe estaria a dar. Precisaria ela de comer daquele fruto para ter ainda mais entendimento, para ter ela mais sabedoria. E nós às vezes agimos assim. Nós às vezes já temos da parte do Senhor este livro, a sua palavra, que nos dá toda... É que a palavra de Deus não nos dá parte de alguma sabedoria. E nós podemos ler na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 28, e a palavra de Deus diz-nos isto. O apóstolo Paulo diz isto aqui a estes irmãos: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Não é só uma parte de sabedoria, é toda a sabedoria. Então nós temos de ter cuidado. O que é, e o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Colossenses, ele fala acerca da tal aparência de sabedoria, e uma coisa que é aparente, parece que é, mas não é. E aquilo que parece, mas não é, que é a tal aparência de sabedoria, o que ela nos enche? Ela só nos traz benefício próprio. Ela não traz benefício além deste, de satisfação própria. Foi isto que aconteceu com Eva. Os olhos dela encheram-se de satisfação e ela quis aquilo para ela própria. Para quê? Para ela ter mais entendimento. E nós às vezes agimos assim. Então o que é preciso saber, de facto, no nosso dia-a-dia, se de facto eu perante esta situação, isto vai-me trazer alguma sabedoria da parte de Deus? Eu vou conseguir usufruir daqui de alguma coisa que depois posso eu dar aos outros?
Então, nós precisamos distinguir estas duas coisas. Já vimos que sabedoria, aparência de sabedoria, é tudo aquilo que nos agrada a nós próprios, para o nosso próprio, e nós lemos aqui na carta aos Colossenses, no versículo 23 do capítulo 2, que diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da própria carne. Então nós temos de ter cuidado com isto, que a aparência de sabedoria satisfaz-nos a nós próprios. Os outros não beneficiam disso, nem Deus poderá nos usar como instrumentos. Então, qual é a sabedoria de Deus? E podemos ler, mais uma vez, lá está, o Senhor diz-nos tudo, aqui não há nada que esteja por dizer, e vou terminar com isto. No capítulo 3 de Tiago, podemos ler o que de facto é a sabedoria divina. E no versículo 17, a palavra de Deus diz-nos assim, eu vou ler a partir do versículo 15, e diz assim, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Acho que mais claro que isto nós não podemos ter, através da palavra de Deus. Esta é a sabedoria que vem do alto. Há alguma coisa que me dá sabedoria, alguma coisa que me possa trazer alguma coisa destas, alguma coisa que me possa, no meu relacionamento, e o irmão Alberto falou acerca dos relacionamentos do dia a dia, do relacionamento no casamento, no namoro, no trabalho, na igreja, alguma coisa que de facto eu possa aplicar a minha sabedoria e que tenha estes mesmos critérios, tenha esta mesma característica, então é a sabedoria que vem do alto. Se alguma coisa que me impele e que faz com que o meu ego cresça, o meu desejo e aquilo que eu penso que é certo que prevaleça, então temos de ter cuidado, porque isso não é a sabedoria vinda do alto. É a aparência de sabedoria, aquela que supostamente parece que é, mas não é. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sabermos remir o tempo nesta questão, mas a revestirmos-nos da palavra de Deus para que na altura certa, quando nós temos que tomar uma atitude no nosso dia-a-dia, que seja mesmo esta mesma sabedoria que vem do alto, como o nosso irmão Alberto mais uma vez disse, que nós somos cartas abertas, que possamos refletir de facto a aparência de Cristo aos outros, tendo esta sabedoria que vem do alto, não esquecendo, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que o Senhor nos ajude. Muito bem, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Eu gostava de começar por dizer que no estudo bíblico da semana passada não pude estar presente, porque o trânsito não me permitiu que eu chegasse, mas eu dou graças a Deus porque o Senhor supriu essa necessidade, porque mandou o Dário da Polónia ter participado, curiosamente, reparem bem como é que o Senhor faz as coisas, ele que não costuma participar, participou a partir da Polónia, e foi muito bom. E eu dou graças a Deus, em primeiro lugar porque o Senhor me salvou, e em segundo lugar porque Ele me fez parte da sua igreja, que sois vós e nós. E dou graças a Deus pela forma como a sua igreja funciona, os dons que Ele deu à sua igreja, este ministério maravilhoso que nós acabamos de ouvir da parte do irmão Alberto primeiro e agora do nosso irmão Fernando Quental. É motivo para nós darmos graças a Deus. E eu, quando vejo tudo isto, vejo a mão de Deus nisto tudo. Isto não é mão humana. Mas vamos então à nossa passagem em Colossenses 4:5, para então eu também ver se consigo transmitir aqui alguns pensamentos que eu acho que são importantes. Bem, em primeiro lugar, vamos ler o versículo outra vez. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A respeito de Timóteo, sabem o que é que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versículo 2, eu cito. Acerca de Timóteo lemos assim, do qual
diz Lucas, que escreveu o livro dos Atos, do qual Timóteo dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Uma coisa é nós termos bom testemunho dos que estão dentro. Uma coisa é nós termos bom testemunho dos crentes aqui na igreja. E é bom nós lermos que Timóteo tinha bom testemunho dos crentes em Icónio. Mas outra coisa diferente e não menos importante é termos também bom testemunho dos que estão de fora. Nós podemos ter muito bom testemunho daqui dos que estão de dentro e porventura lá fora não termos bom testemunho. E isto é muito sério, como vocês já vão ver. E ainda vai haver um terceiro elemento que aqui não é abordado, mas que eu vou contemplá-lo aqui. É ter bom testemunho dos que estão de fora, dos que estão de dentro, como temos no caso de Timóteo, é ter bom testemunho dos que estão do lado de fora, e depois ainda vamos ver a terceira situação, que eu depois já vou referir-me a ela, se Deus quiser. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Timóteo dava um bom testemunho, os irmãos davam um bom testemunho dele, dos que estavam em Listra e em Icónio. Agora, o apóstolo diz, é preciso ter bom testemunho para com os que estão de fora. Andarmos em sabedoria para com os que estão de fora. Aqui surge uma pergunta, ainda agora o nosso irmão Nando estava aqui a falar da sabedoria. O nosso irmão Alberto, eu não estive no estudo bíblico na quarta-feira passada, mas eu ouvi o estudo bíblico de quarta-feira passada e fui muito edificado. Também falou acerca da sabedoria. E eu quero vos dizer uma coisa importante sobre a sabedoria, que é o que é esta sabedoria de que o apóstolo está aqui a falar. Porque ele diz, sabedoria, andar em sabedoria para com os que estão de fora. Esta sabedoria é a capacidade de pormos em prática o conhecimento bíblico. Nós podemos ter conhecimento bíblico e não praticarmos esse conhecimento bíblico. Se nós tivermos conhecimento bíblico e não o praticarmos, nós temos conhecimento, mas não temos sabedoria. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. A sabedoria é a capacidade de se pôr em prática aquilo que se conhece. E eu gostava que vocês reparassem que o apóstolo Paulo era uma coisa que o preocupava. Aliás, ele está a falar nisto aqui, e ele já quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, sabem o que ele disse? Ele orava para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. Ele tem ali no capítulo 1 da carta aos Efésios uma oração que faz pela igreja, pelos crentes, por nós, e diz que orava para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que é isto? Orar por espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria é a capacidade de se pôr em prática o que se conhece. E ele orava, Senhor, dai-nos essa capacidade. O espírito de revelação é a capacidade de distinguir coisas que parecem iguais, mas são diferentes. E ele orava por estas duas capacidades. E há crentes que têm dificuldade nestas áreas. Há crentes que para eles é tudo igual, não vêem diferença nenhuma naquilo que é diferente, e nós precisamos ter esta capacidade de distinguir coisas que diferem, e também precisamos ter a capacidade de pôr em prática aquilo que nós conhecemos. Os descrentes veem bem aquilo que nós dizemos se nós praticamos. Eles veem se aquilo que nós dizemos nós praticamos. Eles são radares. Foi o Nando que disse no domingo passado, na mensagem dele, foi o Nando que falou sobre a autoridade no lar, e ele falou sobre os sensores que estão em casa, e referindo-se às crianças, que elas são autênticas câmaras que estão colocadas estrategicamente em vários lugares e registram tudo. Mas os descrentes lá fora também.
eles estão a observar-nos. E estão a ver se aquilo que a gente faz é consentâneo com aquilo que a gente diz. Quando a Bíblia diz andai com sabedoria, está a falar da nossa conduta diária, da nossa conduta prática, do dia a dia, como é que nos conduzimos, aquilo que fazemos. E pondo em prática o conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico é para ser posto em prática, não é aqui. Quer dizer, é também aqui, mas é também lá fora. Que conhecimento bíblico, e isto aqui, nós às vezes, as perguntas são muito importantes. Eu vou fazer uma pergunta que todos nós temos que colocar a nós próprios. Que conhecimento bíblico que eu tenha, que eu ainda não pus em prática? Pensem lá um bocado. Que conhecimento bíblico tenho eu que ainda não pus em prática? Não? Existe? Detectamos? Cuidado que não estamos a ser sábios. E aqui coloco uma segunda pergunta. Qual é o problema? E agora coloco uma terceira pergunta. Queres ser feliz? Ser feliz é uma escolha. Nós ouvimos há bocado a nossa irmã Dinita dizer que ela fez a escolha de ser feliz. Eu ontem, numa mensagem que dei, online, também falei sobre o nós escolhermos ser felizes. E somos nós que escolhemos. A felicidade é uma coisa que acontece. Então, foi um felizardo, entre aspas, porque aconteceu ser feliz. Para utilizar a linguagem do mundo, os astros juntaram-se, alinharam-se lá no alinhamento certo e fiquei feliz. Nada disso, isso é fantasia. A felicidade é uma escolha que eu tenho para fazer ou não fazer. Ainda ontem falava sobre Ana e falava sobre a escolha dela. Ela escolheu ser feliz. Foi uma escolha. E nós podemos fazer esta escolha nas circunstâncias piores que a gente possa imaginar. Porque a felicidade não tem a ver com circunstâncias. Eu sobre isso falarei oportunamente aqui na igreja, se Deus quiser. Mas a minha pergunta é, queres ser feliz? Pergunta, que conhecimento bíblico é que eu tenho que ainda não pus em prática? Qual é o problema? Não quero ser feliz? Sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo... E vocês agora vão perceber porque é que eu digo, porque é que eu junto aqui a felicidade à questão. Em João 13:17, o Senhor Jesus Cristo disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vocês querem ser felizes? Têm conhecimento? Sabeis estas coisas? Sereis bem-aventurados, isto é, sereis felizes, aliás, felicíssimos, se as fizerdes. Daí a minha pergunta. Tenho conhecimento? Ainda não realizei esse conhecimento na prática? Não o pus em prática? Não quero ser feliz? É que, se soubermos estas coisas e as fizermos, disse o Senhor, somos bem-aventurados. Espero que tenha sido claro na exposição. Nós às vezes temos de ser confrontados assim diretamente com certas situações deste tipo. Talvez elas nos abalem, estruturem, e dizem, calma aí, tenho que pensar bem nisto. Ontem houve alguém que disse no fim da reunião, eu vou ficar a refletir sobre este assunto. Por outras palavras, nós não imaginamos o que perdemos em felicidade por não pormos em prática aquilo que nós conhecemos. Hoje eu li algo que vocês devem refletir. Eu vou-vos dizer aquilo que eu li hoje para vocês pensarem, ok? Isto aqui é mesmo para pensar a sério. A maioria das pessoas olha para esta vida e vive esta vida como se ela não fosse acabar. Ouviram bem? A maior parte das pessoas olha para esta vida e vive esta vida como se esta vida não fosse acabar. Mas mais,
olha para a próxima vida e vive a próxima vida como se ela nunca fosse começar. Acordemos para a vida. Como é que estamos a viver esta vida e qual é a nossa perspectiva em relação à próxima vida? Nós podemos estar a frações de segundo partindo deste mundo. Mas mais. Vejamos mais a fundo o que significa andar em sabedoria para com os que estão de fora, que diz aqui Paulo, andar em sabedoria para com os que estão de fora. Vamos ver mais a fundo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 11 e 12, se quiserem podem acompanhar, mas eu vou ler. O apóstolo diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Ou seja, não sejam mandriões, não sejam preguiçosos. Há muita gente que é mandriona e preguiçosa, não gosta de trabalhar. Eu podia falar muito acerca disto. Os crentes têm que ter cuidado. E isto não é de crentes de agora. Os crentes do primeiro século eram assim. E há descendência nos nossos dias. Para quê? Diz ele. Para que andeis, e cá está o andar, honestamente para com os que estão de fora. E não necessiteis de coisa alguma. Andar com sabedoria com os descrentes é andar honestamente com eles. Andeis honestamente para com os que estão de fora. E eu queria, isto tem muito que se lhe diga, isto aqui tem muito que se lhe diga, mas eu queria chamar, portanto, quando se fala em andar em sabedoria, para com os que estão de fora, é andar honestamente para com os que estão de fora. E isto vai passar pela honestidade no trabalho. Nós temos de ter muito cuidado como é que nós vivemos no dia a dia. Portanto, em primeiro lugar, é muito importante nós como crentes sermos um exemplo, não sermos mandriões. Ganharmos o pão, não sermos malandros, não sermos indolentes, não sermos mandriões, não sermos ociosos, não andarmos a viver à custa dos outros. Também significa viver com decoro, andar com decoro. Significa atitude ou comportamento respeitador das normas que estão na sociedade e das convenções sociais. Andar com brio, com honradez, ser íntegro, andar com integridade, com nobreza, com seriedade. Pagarmos aquilo que devemos, não sermos caloteiros. Sermos absolutamente honestos, andar com honestidade, andar honestamente, como diz o apóstolo. Em Romanos, no capítulo 13, ele diz, comportemo-nos, no versículo 13, comportemo-nos com decência, que é o que às vezes falta a muitos, é decência, não tem decência. Nós temos que ter muito cuidado com todos estes pormenores de como é que nós andarmos com os que estão de fora. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. A palavra grega é exatamente a mesma palavra que é traduzida por honestamente. Honestamente ou com decência. E aqui surge mais uma pergunta. Nós somos honestos com os negócios, com os outros? Pagamos as nossas contas que temos que pagar? Ou estamos em dívidas? Passa por isto. Os de fora são os descrentes. Uma forma eficaz de nós obtermos a atenção dos descrentes para o Evangelho, ou conseguirmos o direito de lhes falarmos do Evangelho, é nós próprios sermos íntegros, honestos, um exemplo. E isso vai abrir-lhes os ouvidos para ouvirem aquilo que temos a dizer. Uma vez que os descrentes saibam que nós somos crentes, eles vão cobrar de nós. Eles vão observar a nossa vida.
a nossa vida vai ser espiolhada. Temos que ter cuidado como vivemos, para, ao falarmos do Evangelho, consigamos atraí-los ao Evangelho e não repeli-los pelo nosso mau exemplo. Notemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, quando Pedro escreve, na primeira carta, capítulo 3, versículos 1 e 2, eu vou ler uma outra versão que diz assim: este princípio que Pedro fala aqui aplica-se ao testemunho. Eu depois leio também a nossa versão. Do mesmo modo, as mulheres, isto é um princípio, hein? Ele aqui está a falar na questão de mulheres e maridos, mas está a falar de crentes e descrentes. E como ganhar um descrente. Neste caso concreto é a mulher tentar ganhar o marido que não é crente. Mas o princípio permanece para com os que estão de fora. Queremos ganhá-los, que não são crentes. As mulheres, que do mesmo modo as mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento. É isto que nós temos que ganhar os descrentes. Muitas vezes sem palavras pelo procedimento. Sou mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A nossa versão diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, ou pura, que eu quero dizer a palavra casta, em temor, ou seja, respeitando-vos. Uma coisa muito admirável é quando um crente está lá fora e é uma pessoa respeitada. Já viram o que é perderem-nos o respeito lá fora? Já pensaram o que é que seria isto? É uma vergonha para o Evangelho. A própria igreja fica associada. Aquela igreja, aquele indivíduo, naquela igreja. Agora, quando o indivíduo é respeitado, isso dá força à mensagem do Evangelho. O testemunho para com os que estão fora é tão importante que a gente tenha um bom testemunho para os que estão fora, que é um dos requisitos para a liderança da igreja. Se um crente não tiver este requisito, não pode ser líder na igreja. Não pode ser ancião. Não pode ser bispo. 1 Timóteo 3,7 diz assim, notem bem, convém também, está a falar dos bispos, convém também o bispo que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Podia ser dito muita coisa acerca disto. Portanto, se um crente não tem bom testemunho para os que estão de fora, não tem qualificação para poder ser líder na igreja. Como é que o mundo olharia para uma igreja que tivesse um líder que fosse desonesto? Um líder que nos tratos com os homens se caracterizasse pela desonestidade, por não pagar as contas, por ter dívidas e outras situações. O mundo nunca levaria essa igreja a sério. E o testemunho dessa igreja ficaria ferido de morte. Na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8 e versículo 21, interiorizemos bem isto. O apóstolo diz assim: zelamos, isto é zelo, o que é honesto. Temos zelo por aquilo que é honesto. Zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Preocupação com o testemunho dos que estão de fora. E o tema aqui em 2 Coríntios 18, sabem qual é o tema? Não tenho tempo, não é? Mas é finanças. Parte financeira. O apóstolo no capítulo, 2 carta aos Coríntios 8, 9 e 10, o tema é finanças. Está a falar de dinheiro. E ele diz, zelamos o que é honesto. Aqui é honestidade. Não apenas dentro do Senhor, mas também dentro dos homens.
A propósito de finanças e de honestidade, já vimos porque é que o apóstolo abdicou do seu direito de viver do Evangelho. Ele tinha o direito de viver do Evangelho, de que os crentes pudessem suportar as suas despesas, as suas necessidades. Ele abdicou disso. Não trabalhar para Paulo não era opção. Porquê? Porquê que Paulo não foi opção para ele não trabalhar, mas viver exclusivamente do Evangelho? Porquê? Está escrito. Passo a citar. 1 Coríntios 9, 12 a 15. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo. Para quê? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ele estava preocupado com os que estavam de fora. Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Porque depois sabem como é que são as bocas, não sabem? Ele anda lá, mas é por dinheiro. Pois pagam-lhe bem, aquilo devem-lhe pagar bem. Olha, eu dou graças a Deus porque de mim não podem dizer isso. E do apóstolo Paulo também não. Mas eu, diz ele, de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo estava preocupado com os de fora. Permanentemente ocupado com os de fora. E ele não somente dizia para os outros estarem preocupados com o seu testemunho, como é que andavam com os de fora, mas ele próprio tinha esse cuidado, como nós estamos a ver. Nunca te esqueças destas máximas que nós muitas vezes temos lido por aí nas redes sociais. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Cuidado com a imagem que vocês passam lá fora. É verdade que a tua vida fala mais alto, ou melhor, é verdade que a tua vida fala tão alto que eu nem ouço o que tu dizes. Ou que não ouço as tuas palavras. É verdade que as pessoas perguntam, ele vive aquilo que prega? Ele vive aquilo que prega? Ou só está ali a pregar? Que de nós seja dito o que a sunamita disse de Eliseu. O Eliseu ia passar, o homem de Deus, ia passar. E aquela mulher que eu observava, que conhecia, de ver o que ele fazia, como é que ele vivia, etc., tem esta declaração para o marido. Ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que seja isto que possam dizer de nós. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. Mas mais profundo ainda, quem és tu quando ninguém está a ver? Uma coisa é os da igreja, que te conhecem, que me conhecem. Que testemunho estou a passar em relação aos da igreja? Timóteo tinha um bom testemunho. Outra coisa é, o que é que os de fora dizem a meu respeito? O que é que eles pensam a meu respeito? Que testemunho estou eu a dar aos que estão lá fora? Mas mais fundo ainda, o que é que eu sou quando ninguém está a ver? Nem os da igreja, nem os de fora. Quando estou sozinho. Acima de tudo, o meu caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está a ver. Nem os da igreja, nem os de fora. Esse é o meu caráter. Porque aquilo que eles veem, tanto os da igreja como os de fora, é a minha reputação. Mas uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. Caráter é o que Deus vê. Naqueles dias,
Lemos no livro do Êxodo, estou quase a acabar. Sendo Moisés já o homem, saiu a seus irmãos e viu os seus irmãos, os seus labores penosos. Lemos isto em Êxodo 2, 11 a 15. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado. Olhou para a esquerda, olhou para a direita. Não viu ninguém. E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. A minha pergunta é, se ele, quando olhou para um lado e para o outro, e não viu ninguém, se ele tivesse visto alguém, acham que ele matava o egípcio? Não, não matava o egípcio. Nós não podemos andar só por aquilo que os homens veem. Mesmo que olhando para um lado e para o outro não estejamos a ver ninguém, esqueceu-se, ele olhou para um lado e para o outro, não olhou, foi para cima, porque Deus está a ver. Estão a ver? E isto acontece connosco. Tínhamos, pois, o mesmo comportamento de quando alguém está a ver, porque Deus está sempre a ver. O que eu sou à luz determina a minha credibilidade. Aquilo que eu sou à luz que os outros veem vai determinar a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. E é daí que vem a autoridade. Zelar pela reputação é bom. Não podemos falar contra isso. Até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor à reputação. Provérbios diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22:1. A nova versão internacional, a NVI, que é outra versão, diz assim este versículo: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Um bom nome ou boa reputação é um dos maiores tesouros que nós podemos cultivar e que devemos cultivar. E nós devemos ter cuidado com isto, sabem porquê? Porque quando nós não somos assim, e agora poderia ficar aqui a falar muito tempo sobre isso, mas vamos já calar, seríamos como os fariseus. O problema dos fariseus era esse. Eram sepulcros caiados por fora. Que Deus nos guarde e nos ajude a irmos mais além. Não apenas preocuparmos com a questão de fora, mas quando estamos sós. Que Deus nos ajude e abençoe.